Olá, pessoal, vamos para mais uma aula de magnetismo. Então, nós vimos, né, força magnética em cargas elétricas no último vídeo, né? Agora, em 1822, o Faraday, ele passou uma corrente contínua através de um condutor colocado entre os polos de um ímã, né? O que aconteceu? O condutor ele executou um movimento de rotação. Esse movimento de rotação, na verdade, ele é provocado pela interação entre o campo magnético do ímã e o campo magnético gerado pela corrente no fio, né? Então, você estava, de certa maneira, inventando um motor elétrico, se a gente parar um pouquinho para pensar. Então, parte da nossa aula de hoje é esse negócio de falar de força magnética sobre correntes elétricas, né? Então, vamos trabalhar um pouco essa ideia. A força magnética sobre vamos pegar um trecho de um fio, né, condutor, né? E esse trecho de fio condutor que a gente tem aqui, ó, nós temos aqui, por exemplo, um fiozinho. Nós vamos pegar aqui, tá passando uma corrente I aqui nesse fio, né? Você tem aqui uma seçãozinha delta L desse fiozinho aqui, pequenininha, e aqui você está vendo as cargas fluírem, tá? Você está vendo as cargas fluírem dessa maneira aí. Muito bom. Então, o que nós temos? Imagina que nós temos um campo magnético apontando aqui para a direita, para a sua direita aqui, você olhando para a tela. E claro, como essa carguinha aqui, ela está indo aqui nessa direção, a tangente aqui, a gente sabe que tangente à trajetória é o vetor velocidade, né? É o vetor velocidade que você tem aí. A gente lembra que essa carguinha aqui, né? Vamos lembrar que a força magnética numa carga é a carga dela vezes a velocidade que ela tem, o campo magnético que ela está a que ela está submetido, né? E o seno entre a velocidade v e o valor do campo magnético, né? A gente sabe disso do nossa última aula, né? Mas vamos imaginar que você tem várias carguinhas aqui, né? Então, você tem muitas cargas. Então, cada carguinha, vamos imaginar que todas estão se mexendo com a mesma velocidade v. E claro que essa análise que a gente está fazendo aqui, né, é uma análise que vale tanto para a carga positiva quanto para a carga negativa, né? Então, por exemplo, se você imagina uma carga negativa indo para cima aqui, as cargas positivas, num certo referencial, estariam indo para trás, né? E se a gente parar para pensar, sendo o campo magnético mesmo, as cargas indo para cima, né? E o campo magnético continuando para a direita, aí seja a direção e o sentido da força magnética é a mesma, porque na verdade você está invertendo o sentido da velocidade. Na hora que você inverte o sentido da velocidade, você trocando a carga, você mantém o sentido de direção da força magnética. Então, essa análise ela vale tanto para a carga positiva quanto para a carga negativa. Isso que é importante, né? Então, cada carguinha que está sentindo várias forcinhas magnéticas FM aqui, em minúsculo, mas essa F mona é a soma dessas cargas, né? Então, somando essas cargas todas, já que V e B é o mesmo, vai dar a carga total que está passando naquele trecho de carga, nesse trecho, nessa seção. Então, se eu sei que carga pode ser dado por corrente elétrica vezes o intervalo de tempo que aquelas cargas estão passando lá, certo? Mas, como a velocidade é constante, velocidade vezes ΔT é o tamanho desse trecho aqui, ΔL, por onde elas estão passando. Portanto, a força magnética, num trecho de um fio, ela é dada pela corrente, né? Valor da corrente em ampere, o ΔL em metro, por exemplo, no sistema internacional, B em Tesla, e o seno de θ que não tem valor. Então, o que é esse seno de θ? Né? Esse seno de θ, basicamente, é o ângulo entre o campo magnético e
a seçãozinha ΔL aqui, né? Ou simplesmente, se você quiser pensar em relação à corrente que está passando, mas é melhor usar esse ΔL, a direção entre o campo magnético e esse pedacinho de fio aí que você tem nesse sistema, tá? Então, o que que acaba acontecendo, né? Acaba acontecendo que se a gente quer saber, vamos parar para pensar aqui, ó. Se você quer saber justamente a sua, ao seu campo magnético aí, né? Você sabe muito bem que a gente vai, a direção e sentido disso daí, dessa força magnética, ela vai ser determinada pela regra da mão direita espalmada. Mesma coisa que você fazia anteriormente, pessoal. Absolutamente, absolutamente o mesmo caso, da mesma forma, sem dúvida nenhuma. Você pode falar o seguinte, tá? Num condutor retilíneo, qual que vai mudar? Se você pegar o condutor retilíneo inteiro, ao invés de usar só um trecho, você pode usar o L aqui, ó. E L, B seno θ. Isso é para o fio inteiro, né? Então você pode fazer isso para o fiozinho inteiro, então não tem problema. Agora, calcular a magnitude é fácil. Tá aqui, ó, a expressão, né? I L, B seno θ. Mas é interessante falar a seguinte coisa, né? Que a direção e sentido tem que ser dada pela regra da mão direita espalmada. O dedão vai apontar para a corrente. Os seus outros dedos vão apontar para o campo magnético. Então, o teu fio aqui, ó, né? Se o B aponta para a direita aqui, ó, né? Esse campo magnético. A tua corrente aponta aqui para nessa direção aqui para baixo, ou você girar um pouco o fio é como se o seu dedão apontasse para o seu olho, né? A força magnética vai sair da sua palma da mão direita. Ela sai da sua palma. A mesma coisa, né? Então, você troca o V por I e continua usando o mesmo tipo de abordagem que estava usando anteriormente. Isso que é interessante, né? Então, aquele fio, sob a presença do campo magnético, eles também vão estar sob efeito. E eu acho que isso é uma coisa importantíssima e fundamental para a gente entender que eles vão estar sob efeito de uma força magnética, tá? Então, vamos voltar lá para o começo que eu falei do motor, né? Que história é essa do motor? Então, você imagina aqui que eu tenho um ímã e que eu tenho aqui uma espirazinha, né? Justamente uma espira retangular que está imersa nesse campo magnético aqui, né? Vamos imaginar que também esse campo magnético aqui, B, ele é uniforme, certo? Então, o que vai começar a acontecer, né? Então, vamos olhar exatamente para esses esquemas que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Que eu estou falando aqui para vocês. Então, vamos supor que em relação ao observador O, a espira possa girar tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, né? Então, você faz passar pela espira aí a sua corrente contínua, a gente vê, e usando, você pode usar a regra da mão direita, que se B e I eles têm o mesmo sentido, então aqui nessa parte PQ aqui e QR, você vai ter o surgimento de forças opostas, né? Um binário de forças aí, e nos lados S, R, né? Aqui, e PQ, desculpa, eu acho que eu falei errado, no lado PQ aqui, vamos refrasear. No lado PQ e no lado SR, você não tem surgimento de força, porque B está exatamente alinhado com I, né? O C não é zero, então não tem força. Mas nos lados PS e QR, você tem o surgimento de forças, né? A força aí, uma apontando para cima, por exemplo, nesse instante, e outra apontando para baixo. Então, o que vai acontecer? Se uma aponta para cima e outra aponta para baixo, né? Você tem aí a possibilidade de disso começar a girar, né? Você tem que isso certamente vai exercer, essas forças vão exercer um torque aqui e isso daí vai começar a girar. Mas claro que à medida que vai girando isso daqui, né? Isso aqui vai girando, novos braços. Então, o primeiro braço vai ser braço L, a hora que ela está nessa posição horizontal aqui, né? Na hora que ela começa a girar, um braço diminui, né? O braço vai diminuindo aí. E a hora que o braço vai diminuindo,
diminui também a eficiência dessas forças em produzir a rotação. Eu acho que isso é uma coisa importante aí, né? Então, e aí você chega que vai ocorrer um momento quando o plano da espira se torna perpendicular, né? Quando ela vai se tornar perpendicular, que é essa figura aqui do meio, né? Você vai ter um braço nulo e as forças magnéticas vão se alinhar. E a posição que expira deveria ficar em equilíbrio, né? Então, mas se ela está em movimento, ela vai conseguir avançar dessa posição, né? Inercialmente ela vai conseguir avançar dessa posição e o sentido, né? Com isso, o binário, esse binário aqui que a gente está falando, ele passa a atuar contra a rotação, fazendo com que ela pare e volte, né? E ela vai ficar executando tipo como se fosse um movimento oscilatório, né? Ela vai executar um movimento oscilatório. Para que a rotação da espira continue favorecida naquele mesmo sentido, né? O sentido da corrente tem que inverter, né? Que é o que acontece, né? Em um motor elétrico de corrente contínua. Esse motor elétrico de corrente contínua, né? Na verdade, você você faz com que a hora que a espira passa na posição de equilíbrio, quando a espira quando o plano da espira torna-se perpendicular, o sentido da corrente ele é invertido. Aí, a hora que o sentido da corrente é invertido, ele mantém a sua rotação para favorecer a rotação, né? Eu sugiro que você, nesse ponto, se quiser fazer um desenho de forças para te ajudar a enxergar melhor, é importante, né? Porque aqui eu não quero também ficar, eu não quero que esse vídeo fique muito grande. Mas essa é a ideia do motor, assim que o Faraday percebeu, né? Numa corrente passando num fio, num campo magnético que vai gerar aí essa possibilidade de rotação, né? Se ele poder girar. E também nós temos a força magnética, para concluir a nossa aula, entre dois fios retilíneos e paralelos, né? São dois fios separados, imagine dois fios separados para uma distância aqui D, ou uma distância R, né? Aqui um do outro. Aqui eu coloquei R, mas podia ser D, tanto faz. Percorridos por uma corrente, um percorrido por uma corrente de intensidade 1 e a outra percorrida por uma corrente de intensidade 1 e 2. Então, o fio 1, o que acontece com o fio 1? O fio 1, que é esse fio da esquerda, ele está submetido ao campo magnético criado pela corrente 2. Você lembra que corrente passando no fio cria um campo magnético ao redor dela. E o fio 2 também se submete a um campo magnético criado pelo fio 1. Então, nós temos você pode usar o seu dedão aqui na corrente 2, aponta o seu dedão na corrente 2 e gira em torno do fio. Você vê que forma um campo magnético B2 aqui entrando nesse fio. Então, aí você vai ver qual é essa força magnética. Então, o que você faz, né? Usando a regra da mão direita aqui, né? Você coloca o teu dedão na corrente I, né? Indo para cima, certo? Os outros dedos entrando no fio e saindo da palma da sua mão, aqui sua mão tem que estar apontada assim, com o dedão para cima e os outros dedos tentando entrar na tela do computador do seu celular, do seu tablet, tá? E aí na sua palma saindo a força magnética perpendicular aqui para a esquerda. Tudo bem? E a mesma análise pode ser feita aqui. Então você vai ter uma força magnética, um par aqui, força magnética, que está sendo gerado por esses dois, entre esses fios aqui. Como é que é o valor dessa força magnética? Aqui é a mesma coisa, só que eu coloquei aqui na direita a mesma coisa, tá? Mesma coisa, só que agora fios com as correntes no mesmo sentido. Então, a força magnética exercida por esses fios, ela é dada por μ, corrente que passa no primeiro fio, corrente que passa no segundo fio, o tamanho dos fios, supondo que eles são iguais, sobre 2πd aí, né? Que essa é a expressão que a gente tem aí. Você pode deduzir isso daí tranquilamente fazendo justamente usando aqui o ILB, só que o B é justamente a corrente que a outra corrente gera no fio
né? E a corrente de fio a gente sabe que é Mi I sobre 2πd. Então, que é exatamente que tem essa parte Mi I sobre 2πd, ok? Então, dá para a gente calcular, deduzir isso daí tranquilamente usando esse trecho aqui 2πd, que é simplesmente o campo magnético gerado pela corrente do outro fio. Bem, é isso aí, pessoal. Espero que você tenha entendido e a gente se vê na próxima aula.